Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje, nesta oportunidade, nossa 11ª lição, a nossa revista de adulto. Estamos estudando as promessas de Deus. Hoje vamos tratar a respeito da provisão. Deus, Ele provê tudo aquilo que precisamos. Obviamente que precisamos fazer a nossa parte, mas com o entendimento de que Deus é o provedor de todas as coisas, tá? Nossa 11ª lição, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo o resumo das nossas lições. Hoje vamos trazer o resumo da nossa 11ª lição. O título é A Promessa de Provisão. O nosso textuário está em Mateus, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Verdade prática, o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, nessa oportunidade, vamos estudar, compreender um pouquinho mais o que a palavra de Deus nos diz a respeito da provisão. Os objetivos da nossa lição: conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo, e explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Estamos vivendo os tempos da ansiedade, este mal que tem assolado o mundo. As pessoas vivem ou depressivas, excesso de passado nas suas vidas, ou a ansiedade tomando conta das suas vidas, né? Excesso de futuro. Vivemos neste boom, nessa situação desenfreada, onde as pessoas têm adoecido acima da normalidade. Então, vamos aprender o que a Bíblia nos ensina, através dos ensinamentos de Jesus, para não vivermos ansiosos, pois Deus provê tudo aquilo que necessitamos. Então, hoje vamos refletir a respeito desse tema, né, estudando a promessa da provisão para o crente em suas necessidades, né? A palavra de Deus nos revela que o homem ele é um ser tricotômico. Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Logo, como um ser tricotômico, ele tem necessidades, seja elas físicas, emocionais e espirituais. Então, à luz do que Jesus nos ensina aqui no Evangelho, capítulo 6 de Mateus, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da nossa natureza, da natureza humana. Nosso texto bíblico está no capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus. Mateus foi um dos discípulos de Jesus, versículos 25 ao 31. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E, quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus está tratando aqui a respeito da ansiedade, da inquietude, da falta de paciência. É isso que nossa geração tem vivido. A quantidade de pessoas depressivas, ansiosas, tem extrapolado todos os limites. As doenças emocionais, as doenças psicossociais, essa correria desenfreada em busca de possuir, de ter, de estar inserido no contexto social. E essa sociedade prega, defende, né, propaga aí sem limites, sem regras. E isso tem levado as pessoas ao extremo das ansiedades. Tá? Então é sobre esse assunto que a nossa lição está tratando, onde Jesus vai nos ensinar a não andarmos inquietos, não andarmos ansiosos quanto à nossa vida. Jesus, Deus falando lá em Gênesis, no capítulo 8, versículo 22, pós-dilúvio, Deus diz: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, Deus disse aqui, e Deus não mente. Então, enquanto a terra durar, vai ter alimento. Obviamente que a gente precisa fazer a nossa parte. Provérbios nos ensina a pegar o exemplo das formigas. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, o homem trabalha, faz a sua parte, e Deus, como provedor, nos abençoa a partir dos nossos esforços. O primeiro tópico da nossa lição tem como título a provisão das necessidades básicas. Não fiqueis ansiosos. Provisão do alimento diário, provisão da vestimenta. Então, no Sermão da Montanha, está aqui no capítulo 5, 6 e 7, Jesus ensina sobre vários temas, sobre vários assuntos. Aqui no capítulo 6, dentre tanto esses assuntos, outros assuntos, Jesus vai falar também, ensinar os discípulos a respeito, né, de não viverem de uma maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. Uma multidão de pessoas ali ao redor de Jesus, Jesus ensinando as verdades do cotidiano que a gente precisa aplicar na nossa vida, principalmente nessa época em que vivemos, onde vivemos uma verdadeira maratona, uma correria em busca de melhor condição de vida, de uma correria desenfreada, e isso tem levado as pessoas a adoecerem, porque tudo, né, quando foge do limite, foge as pessoas não têm mais aquela paciência. Hoje tudo é instantâneo, tudo é rápido, tudo ao mesmo tempo, não tem paciência para compreender todo o processo. Isso tem levado as pessoas a um estado de depressão, de ansiedade muito grande. Então Deus, ele provê as necessidades da vida, pois Deus é o que provê para todos. Deus provê para os animais, Deus provê para os vegetais, Deus cuida também da gente, né? É isso que Jesus vem falar aqui, quando ele vem pegar o exemplo aqui dos animais, dos vegetais, das aves do céu, que Deus cuida de cada uma delas individualmente, entende? Então Deus cuida das necessidades básicas, emocionais e espirituais do homem também. É o que Jesus vai dizer aqui no capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aqui no capítulo 26, do versículo 6, Jesus faz referência às aves dos céus.
Ele diz que não cegam, elas nem semeiam, não cegam, nem fazem estoque de comida. Mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Então, se Deus cuida de um simples animal, de um simples vegetal, como Jesus vai usar que hoje está belo, no final da tarde está murcho, morre, é lançado no fogo, e nem Salomão se vestiu tão belo quanto uma delas. Deus não cuidará de cada um de nós, né? O Pai cuida de cada um de nós. Então Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano. Ele também olha, ele também cuida, ele se relaciona com a sua obra-prima da criação, que é o homem, né? Deus sabe que não vivemos sem a água, sem o alimento para nutrir o nosso corpo. O corpo humano ele é composto por 70% de água. Quando essa quantidade de água começa a diminuir, sentimos sede. Sentimos sede. Olha que coisa extraordinária. Então Deus provê. Deus cuida de nós. Então essa questão da ansiedade, ela tem adoecido muitas pessoas, milhares de pessoas. Mas a gente precisa primeiro frear um pouquinho, calma um pouquinho, ter um pouquinho de paciência, pensar um pouquinho. Devagar também a gente chega. Devagar também a gente chega. Entende? Então, por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação em angariar, em conquistar, em estar, em possuir, em ter, em ser visto, em ser aplaudido? Por que tanta busca por isso? Quando a realidade é que partindo daqui não levamos nada, não viemos, nos retornaremos. Então a gente precisa parar um pouquinho, irmãos, e colocar nas mãos de Deus toda ansiedade. Como Jesus diz, Ele tem cuidado de nós. 1 de Pedro 5:7, né, em outras palavras, já está dizendo, ainda assim mesmo, a respeito da necessidade básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. Pedro vai dizer, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, né? Nos versículos 28 a 30 aqui do capítulo 6, Jesus faz uma referência aos lírios do campo. E não compram, não produzem suas roupas, mas o Deus, o Pai, Ele as veste de maneira tão bela. Nem o próprio Salomão, Jesus vai falar com essa referência, se vestiu como uma delas. E hoje está linda, cedo, logo cedo, no final da tarde, murcha por causa do sol, do dia, e é lançada no fogo. Entende? Então, olha que coisa extraordinária, que ensinamento belíssimo, impactante Jesus nos traz, né? Então, sobre as vestimentas, a respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar também em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Somos influenciados pela publicidade, pelo marketing, ou pelas campanhas publicitárias, seja na internet, seja no celular, nas redes sociais, seja na televisão. O consumismo desenfreado que tem que ter, tem que possuir, tem que acompanhar a tendência, senão fica ultrapassado, isso e aquilo. Calma. Paremos com isso. Paremos com isso. Esse excesso de ansiedade, de acompanhar as tendências da moda, da evolução tecnológica. Precisamos parar um pouquinho, irmãos, frear um pouquinho. A ansiedade é a pandemia desta geração, que as pessoas não conseguem mais ponderar, refletir, pensar com calma antes de agir.
e vivemos esse boom dessa depressão, dessa ansiedade, dessas doenças psicossomáticas, dessas doenças psicológicas tão evidente, né, nesta nossa sociedade, entende? Então Deus sabe a necessidade de cada um de nós. Obviamente que precisamos fazer a nossa parte, né? Na carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo vai nos ensinar a não andarmos desordenados. Não é que, sabendo que Deus provê, que vamos cruzar os braços. Paulo vai dizer, olha, se não quer comer, não trabalhe. Se não quer trabalhar, não coma. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Deus abençoa o fruto do nosso trabalho. Entende? Mas Deus provê porque tudo é dele. Agora a gente precisa, né, fazer a nossa parte e não permitir que a inquietude, a ansiedade domine os nossos corações nesse processo de buscar o que comer, o que vestir, né? Nessa carreira de acompanhar os avanços, né? As campanhas publicitárias. Calma. Deus é provedor de todas as coisas, né? Então, precisamos ponderar um pouquinho, né? Então, como é que a gente vai evitar a ansiedade nos dias de hoje? É possível? Sim, é possível, com toda certeza. A gente precisa parar um pouquinho, né, para refletir sobre isso. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 7, o sábio está dizendo, não me deixes nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém em mim o pão da minha porção acostumada diária. Ou seja, não viva em busca de riquezas e riquezas e riquezas. Também não viva na extremidade da pobreza. Viva no equilíbrio. No equilíbrio. Então é assim que a gente tem que buscar, tem que glorificar a Deus. Claro, sempre buscando evoluir, sempre buscando aprender, sempre buscando somar nesta sociedade, mas não esse exagero. As pessoas vivem nessa busca de riqueza, de poder, de status, de dinheiro, de bens, e esquecem de viver. Esquece de viver e o tempo passa muito rápido. Chega mais tarde, na terceira idade, olha para trás e percebe que deixou de viver. E os anos perdidos não volta mais atrás. Não tem como voltar mais. Entende? Então a gente precisa ter este equilíbrio psicológico, emocional. Viver com sabedoria, viver para a glória de Deus, né? Deus não somente preserva o mundo que Ele criou, como também provê as necessidades de suas criaturas. De suas criaturas. Novamente, Gênesis capítulo 8, versículo 22, pós, né, dilúvio, o dilúvio destruía a terra. Deus disse que enquanto durar a terra, haveria sementeira e cega, frio e calor, as estações existiriam. Enquanto houver terra, vai existir, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. O segundo tópico da lição, provisão das necessidades emocionais, pois somos seres integrais. A ansiedade no mundo, a solução para a ansiedade, né? Então a palavra de Deus nos revela que somos tricotômicos, corpo, somos também alma e espírito, né? Neste sentido, além das necessidades físicas, temos também necessidades emocionais, né? Temos necessidades emocionais, somos seres inteiros,
a palavra teleios, né? Completude, corpo, alma e espírito, né? O que se passa na alma vai refletir no nosso corpo. As doenças emocionais, ela vai reverberar, ela vai refletir, ela vai se manifestar no corpo, tá? No corpo. Então a alma, ela é a esfera responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Ela vai se entristecer, ela vai sentir afeto, ela vai se alegrar. Então várias emoções que a alma vai manifestar e vai refletir no corpo. Por isso, nós somos um ser completo, tricotômico. Então, quando uma pessoa está doente emocionalmente, o corpo vai sentir o impacto disso. Por isso é importante tratar, cuidar, né, das nossas emoções. Jesus vai dizer isso. Por que andais preocupados, ansiosos, com tantas coisas? Entende? Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada também, preservada de maneira, né, irrepreensível. As palavras de Jesus aqui em Mateus, capítulo 6, trata das preocupações, das inquietudes do ser humano, né, no processo de suas decisões. Todos os dias tomamos decisões e cada decisão que tomamos vai trazer um resultado, seja ele bom ou ruim. Nosso Senhor Jesus nos alerta para o fato de ansiedade poder nos prejudicar e prejudica. E prejudica. Só para termos uma noção, né, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo vivem, têm transtorno de ansiedade e outros transtornos mentais. 300 milhões de pessoas no mundo. É muita gente, irmãos. E o Brasil, pasmem, o Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, com cerca de 18 milhões e meio de pessoas com ansiedade. É muita gente. É muita gente. Então, essa correria desenfreada, essa busca por dinheiro, por riqueza, por posição, por aplauso, por validação, tem levado as pessoas ao extremo da ansiedade. Ora depressivas, que muitas vezes não conseguem alcançar aquilo que tanto almejam, que vê no outro, conquistando, e aí bate a depressão e vem uma série de consequências, né? Então, 18 milhões e meio de pessoas no Brasil com ansiedade. Lidera o ranking mundial de pessoas ansiosas o Brasil. Então, esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações da vida estão bem presentes na vida das pessoas. Presente na vida das pessoas. Mateus 6, versículo 34 diz assim, ó: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã não nos pertence. A gente planeja. O provérbio vai dizer que o homem planeja, mas do Senhor é a palavra final. O homem planeja, sim, precisamos planejar, né? Mas não ansiosos. Não ansiosos, tá? Então, a palavra de Deus, ele é um bálsamo para o nosso coração. Muitas vezes esquecemos de olhar para a palavra de Deus. Só observamos a palavra de Deus quando nos convém
Vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. A nossa solução sempre está em Jesus. Jesus é a solução principal, primária da nossa vida para tratar esses transtornos emocionais. Obviamente que existe a psicologia, sim. A psiquiatria, sim. A psicanálise, sim. E precisam ser recorridas a elas. São recursos que Deus deixou para nós. Mas não esqueçamos que primeiramente vem Deus. Não tem ansiedade, não tem depressão, não tem enfermidade, seja física ou emocional, que Jesus não cure. Que Jesus não cure. E eu estudo psicologia. Estou para me formar em psicologia. Mas primeiro vem Jesus, vem a palavra de Deus. Não tem patologia que Jesus não cure. Jesus é o médico dos médicos. Entende? Então, nós precisamos aprender com Deus, com a sua palavra, tá? Então, nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. O apóstolo Paulo também nos ensina a cuidar do que pensamos, Filipenses capítulo 4, 8, 9, a guardar o nosso coração e sentimento de toda inquietação, Filipenses 4, 6, 7, e Pedro, na sua epístola, no capítulo 5, 1 de Pedro, versículo 6, 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade e descansar em Deus. E descansar em Deus, tá? Sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida, demais, sim. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. Nosso Deus nos assegura a vitória também sobre este mal deste século, que é a ansiedade. Por isso, cuide-se, trate-se, cuide da sua vida, cuide da sua área emocional. Não esquecendo de que Jesus é o médico dos médicos. Se for necessário recorrer a um profissional da área de psicologia, psicanalista, vá. Mas primeiramente ore a Deus. Busque a direção do Senhor. É assim que nós, cristãos, fazemos. Não vamos primeiro ao profissional para depois recorrer ao Senhor. Não, primeiramente a gente vai a Deus para o Senhor nos orientar como proceder. Amém? Então, Jesus não está dizendo que é errado que o cristão tome providências para suprir suas necessidades. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas compreender que primeiro vem Cristo. Se Jesus não fazer, médico nenhum faz. Se Jesus não abençoar, médico nenhum abençoa. Se Jesus não permitir, profissional nenhum faz milagres. Entende? Então é tudo que está no controle de Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos ir a Ele. Primeiro, ao Senhor. E o terceiro tópico da nossa lição, as provisões das necessidades espirituais também. Necessidade de salvação, necessidade da presença e direção de Deus, necessitados do Espírito Santo. Então, além, nós somos tricotômicos, além de corpo, alma, o homem também é um ser espiritual. Logo, temos necessidades também espirituais. Tratamos do corpo, necessidades fisiológicas, né? Tratamos da alma, precisamos cuidar da nossa alma, das nossas emoções, precisamos cuidar também do nosso espírito, temos necessidades espirituais. E a maior delas, obviamente, a primária, a principal, é a nossa salvação. Esta necessidade foi causada devido à queda do primeiro homem. Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo está falando que o pecado entrou no mundo por um homem. Logo, estendeu-se a toda a sua descendência, né? Então, toda a humanidade, ela carece de salvação.
toda a humanidade e ela carece de salvação. Assim, tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário providenciou esta salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano, de todo aquele que vem a Cristo, que aceita Jesus como Senhor e Salvador. A porta da graça Jesus abriu para nós. Agora eu preciso fazer minha parte, né? Em todas as áreas da nossa vida, na física, na emocional, na espiritual, a gente precisa fazer a nossa parte, entende? Na espiritual também, né? Outra necessidade espiritual que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na nossa vida. Ir até Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador, e Ele na nossa vida, né? Precisamos da sua presença e da sua direção. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa caminhada, em nossa jornada, tá? Na nossa vida, na vida, a gente precisa tomar decisões, fazer escolhas todos os dias. Logo, precisamos da direção do nosso Deus. Em todas as áreas da nossa vida, Deus tem que estar presente nas nossas decisões, e nossas decisões têm que estar de acordo com a sua gloriosa vontade. Não podemos fazer nada sem a direção de Deus. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, a palavra de Deus como nossa bússola, nosso manual de regra, de fé, de conduta, né? Então, o Espírito Santo, ele preenche a nossa necessidade espiritual, tá? A direção do Espírito Santo, ela é indispensável, mas fundamental ainda é a sua presença habitando em nós. Nós temos a direção do Espírito Santo, mas melhor ainda, além da direção, é ele habitando em nossa vida, né? Pedro ou Davi, no Salmo 51, quando Davi, após pecar ali com Batseba, no adultério, e Davi se humilha diante de Deus, porque o Espírito de Deus tinha saído, Davi sentiu o quão é ruim um homem viver longe do Senhor. Aí ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então o homem sem a presença do Espírito Santo, ele está morto. Ele está fadado a uma eternidade de sofrimento. Então Davi compreendeu isso e se humilhou diante de Deus. Não retire de mim o teu Espírito, né? Para cumprir a sua missão na terra, Jesus também foi ungido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38, tratando também sobre isso. Da mesma forma ocorre conosco. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. João capítulo 16, versículo 8, está falando também sobre o Espírito Santo, né, nos capacitando. A promessa, está em João capítulo 14, Jesus falando da promessa do Consolador do Espírito Santo, que viria habitar em nós. Nós temos essa gloriosa presença do Senhor na nossa vida. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para continuar anunciando, proclamando o reino de Deus. A capacitação do Espírito Santo, mas recebereis virtude e poder para ser testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8, né? Então, até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo, né? Sem essa obra, a igreja ela não pode avançar. O Espírito Santo, ele provê as nossas necessidades espirituais. Então, temos necessidades físicas, emocionais e espirituais. Tudo tem que estar na direção de Deus. E a ansiedade não é brincadeira. Não é brincadeira. Cuide-se, trate. É o que Jesus diz. Por que andais inquietos, andais ansiosos? Depositemos em Deus. Conversemos com o Senhor, né? Mas tenha certeza de uma coisa, ainda que a ansiedade seja um problema, e é um problema,
Nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer de natureza emocional, quer de natureza espiritual. Pois Deus nos trata como pessoas inteiras, completas, né? Completude, alma, corpo e espírito, né? Então, somos convidados a colocar cada área da nossa vida, do nosso ser, em plena e na plena dependência de Deus. Não deixaremos de enfrentar desafios? Sim. De tomar decisões arriscadas? Sim. Contudo, podemos descansar em Deus, mediante a presença e direção do seu Espírito, e experimentar um período de plenitude em sua presença. Então, fiquemos com o que Jesus diz. Para que tanta ansiedade? Porque andeis ansiosos quanto à vossa vida, que havendo de comer, haver de beber. O problema são os excessos. O homem nunca está satisfeito. Ele sempre quer mais. Sempre vai querer mais. E aí é que está a raiz do problema. Bom, vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.